A gente sempre fica receoso quando mexe em um clássico, e A Cor Púrpura, lá de 1985, dirigido pelo maravilhoso Steven Spielberg, ele é um clássico desde que foi colocado nas telonas pra gente. E agora, ver a versão musical deste filme pode gerar um certo receio. Olá, seja bem-vindo ao No Limites Zumbis, eu sou a Nath, vem aqui pra gente conversar sobre A Cor Púrpura, este filme que tá chegando aí nos cinemas nessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, que prometeu muito, foi esnobado pelo Oscar, levando apenas uma indicação pela maravilhosa Danielle Brooks, que sim, já adianto, ela está ótima neste filme, não perde em nada, é claro, na potente atuação da nossa Oprah lá na versão de 85, porém, eu sempre fico assim com a questão de, é necessário remexer em algo que foi tão bom? O que vai acrescentar? Porque precisa acrescentar alguma coisa. E este filme ele tem um objetivo muito claro, que é aproximar essa nova geração, né, os jovens adultos, que talvez não tiveram contato com a versão do Spielberg, que sim é baseado no livro lá de 1982 da Alice Walker, né, ela que escreveu essa história ganhadora de um Pulitzer e que ali 3 anos depois ganhou a sua versão nos cinemas, porque realmente foi um livro que foi exorbitante para aquele momento e ele é muito necessário ainda hoje. E colocar aquele livro tão dolorido, mas tão potente em tela foi essencial. E hoje trazer essa nova versão com novos atores, até mesmo cantoras muito conhecidas, ele tenta fazer isso, sabe? Para que essa história, depois de mais de 40 anos, né, do seu lançamento como livro e em 85 como filme, não seja esquecida. E trazer para um musical, talvez seja polêmico. Por quê? A gente tá vivendo uma época em que as pessoas estão odiando musicais. E eu tenho uma certa culpa em relação a isso. Eu demorei muito para apreciar musicais. Nunca foi o gênero, nunca foi a maneira que eu gostava de curtir um filme, mesmo vindo, é claro, aí dos animados da Disney, que, né, são musicais que a gente cresceu na nossa infância e a gente tem esse elo de ligação. Só que atualmente a gente está vendo, né, esse mecanismo aí das distribuidoras, dos estúdios, de ocultar, sabe, quase como tendo vergonha que suas obras são musicais. A gente teve Meninas Malvadas nessa sua nova versão agora no final de 2023, um musical no qual a gente viu que eles também tiveram dedinhos para mostrar, tipo, em trailer, em divulgação, que era um musical. O Onca também teve essa manobra publicitária de meio botar entre os planos que era um musical. Daí surge uma história que é extremamente pesada, extremamente dolorosa. É muito doído como mulher assistir esse filme, mesmo sendo sobre o amor, sobre o empoderamento, sobre a história da Sally e a sua luz, que sempre foi a sua irmã. Sabe, a busca, a esperança, a vontade de nunca desistir, de sempre esperá-la, de sempre poder encontrá-la algum dia, mesmo depois de todo o sofrimento que foi a vida dela, da separação das duas irmãs. Então, mesmo tendo essas mensagens tão carinhosas envolvendo essa relação, ela é muito doída porque ela trata de abuso físico, emocional, e mesmo falando de uma história que foi escrita lá nos anos 80, que remete a um período no início dos anos 20, já que a história se passa ali, né, o começo da sua história se passa em 1909 e vai, digamos, até ali 1940. São muitos anos em que a gente acompanha a Sally e
talvez as pessoas que são apegadas, como eu, à versão do Spielberg, elas pensem que, pois é, será que o musical vai trazer o tom que essa história precisa? E eu te digo com certeza que sim, ele trata muito bem os seus temas, ele amplia um pouco mais a história que a gente viu, né, na adaptação do Spielberg, e ela traz ali algumas observações que podem gerar muitas controvérsias no final, que me geram muitas dúvidas, que eu não fico confortável em relação à decisão tomada de expor ali um dos, né, um dos lados daquela história tão doída. Mas essa releitura da obra da Alice, porque sim, ela é uma releitura, não é um remake, é muito legal se vocês puderem assistir lá na HBO Max o documentário que saiu também agora no final do ano, da Oprah, falando sobre A Cor Púrpura, o bastidores do filme, né, desse musical, que a gente vai estar com ele agora nos cinemas, e ela remete essa paixão que ela tem pela obra e como que ela se envolveu lá quando ela fez a Sofia, e como ela hoje, como produtora, junto com o Spielberg desse musical, ela abraça essa história, sabe? E é isso que a gente enxerga muito, todo mundo abraça demais essa história. E quando surge esse pensamento de trazer essa releitura através da versão da obra do musical da Broadway, que foi lançado em 2005 e relançado em 2015, ganhador do Tony, então é muito premiado musical e realmente tem músicas muito boas. E trazer isso para a telona não minimiza a potência da história, é isso que eu quero dizer para vocês, não minimiza, ela é muito impressionante quando as emoções das personagens, elas são colocadas através da voz, através da expressão corporal, naquelas coreografias. Então eu gostei muito disso. Aqui nessa nova versão vivida pela Fantis Barino, que cantora maravilhosa, gente. É claro que a gente tem a versão da Sally ali, né, no nosso imaginário, já tão potente, tão característico, um ícone do cinema da Whoopi Goldberg, e isso não é tirado, tá? Isso é um novo olhar sobre essa Sally através dessa atriz. A Fantasy faz ela muito bem, caracteriza ela muito bem como essa mulher que foi violentada de todos os seus direitos, de todo o seu domínio, do seu corpo, do seu psicológico, desde menina, desde criança. E essas violações foi minando o seu sorriso, foi tirando a sua força. Só que a sua irmã, a Neri, era a sua luz. E isso fez com que ela sobrevivesse a tudo aquilo. A sororidade em volta dela, daquelas mulheres que a rodeiam durante esse percurso da sua vida, que muitas vezes nem ela é tão bondosa, nem essas outras mulheres são tão bondosas assim, a ponto de, meu Deus, são anjos caindo do céu. Não, são, sabe, vivências de cada uma, mas que no momento em que o apoio é necessário, elas estão lá. Então é uma história lindíssima de sororidade entre essas mulheres, naquela dor, naquele mundo masculino que até hoje a gente vive, e por isso que é importante reviver essa história. E o musical, ele tenta trazer isso através da sua musicalidade. Eu gosto. Porém, talvez vocês sintam que a questão das músicas faz com que quase o filme passe muito rápido sobre os sentimentos dos personagens. Eu não tô falando nem que, talvez as músicas não precisassem, não, elas têm um sentimento, elas têm uma mensagem certa. Só que parece que sai de uma dor para outra, ou de um acontecimento para outro, muito rápido. Então, para tu assimilar aquele sentimento, tu não tem um tempo. E isso para um filme que tem 2 horas, quase 2 horas e 20, me soa muito estranho. Ele tem tempo para isso, né? O filme do Spielberg também
basicamente o mesmo tamanho, sabe, a mesma duração, e a gente consegue sentir mais isso. O musical, sendo um musical, parece que a gente passa muito rápido, como o tempo de uma música, sabe? Entre tudo que tá acontecendo. Talvez isso deixe você um pouco desconfortável ou sentindo falta realmente da versão do Spielberg, mas eu gosto muito dessa versão aí do Blitz, né? Também a qualidade, também o empenho, também a entrega das atuações, ela é muito boa, de todos os atores, né? Eu falei muito das mulheres, mas a gente tem o Como Domingos, que é a minha paixão, ele é um amor, ele é um baita ator, mas a gente sente uma raiva dele, tamanha. A gente tem a Hailey Bailey vivendo a Neri, a irmã da Sally, muito na divulgação. Ai, meu Deus, cada vez que aquela mulher abre a boca para cantar, e ela tem essa inocência, essa doçura e aquela força, a força que ela tenta entregar para a irmã, que ela sabe que a irmã não tem, mas ela tenta ensinar, ela tenta levantar, né? Queixo da irmã e dizer você é linda, sorria, e é muito bonita essa relação, e elas entregam uma relação tão linda, e apesar de a gente ter pouco, eu gosto muito mais de como é mostrada a relação das duas na versão do Spielberg. Ela é talvez não melhor trabalhada, não digo, mas ela tem um impacto maior em algumas coisas, em algumas relações, principalmente na importância da leitura envolvendo a Sally, como a Ner ensinou a Sally a ler, então a importância disso, por que era tão importante as cartas, já que o livro, né, é esse compilado de cartas, digamos, e o filme ele traz essa importância. Só que essa importância da leitura, da escrita e das cartas eu vejo mais na versão do Spielberg. E daí aí tem uma das coisinhas, sabe? Uma daquelas coisinhas tipo, não gosto disso. Mas a Ellie tá maravilhosa, muito bem. Ela entrega potência, ela fica marcante. Mas assim como o Oscar foi o único que agraciou aí a cor púrpura, essa versão musical, com alguma indicação, é com a atriz coadjuvante. E dali pela Danielle, sendo a Alice, que é uma mulher forte, sabe, que não tem medo de enfrentar aqueles homens, porque ela viveu e porque ela sabe que a vida de uma menina em uma casa com homens não é fácil. Então, ela tem muitas dores e ela não deixou aquelas dores abater ela e ela ia pra cima e tudo que acontece com o personagem também nos dói. Eu prefiro, é claro, a versão da Oprah. A gente sente mais a dor da versão da Oprah, mas eu sinto que essa aqui da Danielle, ela tem um pouco, talvez até mais de espaço no filme. E eu me apaixono, me encanto cada vez que eu vejo a Danielle atuando, e ela é perfeita também cantando. Mas quem dá show mesmo é a Sung, né, a cantora ali, que aqui eles dão muito mais envolvimento e realmente colocam em tela a relação que a Sally teve com essa cantora, que sempre foi, digamos, o amor da vida do marido, e a importância e o envolvimento, o encantamento, a relação, mostrando que realmente elas tiveram um envolvimento maior do que apenas a amizade, mas que tudo ainda é maior no apoio, passando por tudo, amizade, relação, qualquer coisa. O apoio que elas se deram uma para outra, principalmente que isso deu para Sally no filme, né, na história, ela é mostrada com muito impacto. Também tem a produção do Spielberg, então essa relação toda dessas atuações, junto com a produção, junto com o empenho e, é claro, a base muito sólida do musical, A Cor Púrpura, fazem com que o filme trate muito bem a sua história, tornando a coisa que mais não me chateou, mas que é controversa e mexe muito, ainda não conseguia sentar para ver. Eu acho que não foi de bom tom, mas, né, existe aí uma justificativa da história ser sobre perdão.
de falar sobre perdão. A gente vai ter essa relação bem pontual e bem exposta no Mister, né? O Albert vivido ali pelo comum que a gente tem no final das contas lá no primeiro, né? Mas é muito sutil, é muito mais delicado. Aqui, essa coisa do perdão em relação àquele homem abusivo com a Sally, ela acaba sendo quase, ela não é quase, ela é desconfortável quando tu coloca esse personagem no final lado a lado com a sua vítima, né, com aquela mulher. Ah, é pra perdoar, ela perdoou ele no final de tudo que ele fez. Mas a maneira como ele fez é que é pra ser bonito, que é tipo, ai, ele, as dores dele que transformaram ele naquele homem que, né, foi abusado, ser um abusador no final das contas e existir esse perdão. Não sei se eu gosto disso. Mas, vá lá, assista e depois me conte, não se esqueça de escrever. O filme é muito bom e eu recomendo que você assista A Cor Púrpura musical e me conte o que tu achou dessa relação do Albert no final.